Eu tinha um jogador agora no Ceará, que não vou falar o nome, que é brincadeira. O cara não fazia falta no jogo porque perdia ponto no Cartola. Aí é Porra, demais, né? velho. Aí não dá. Pô, é brincadeira. Thiago Nunes esteve lá no Flow Esporte Clube e ele falou, não sei qual era o contexto, mas ele falou que tinha um jogador do Ceará que evitava de fazer falta para pontuar mais no Cartola. O que foi uma fala extremamente irresponsável do Thiago Nunes, cara. Eu, sinceramente, eu não entendi a intenção dele. Porque o que ele ganha falando isso? De ele ter essa impressão de um jogador... Primeiro, ele tem certeza disso? É o primeiro ponto. Ele tem certeza que existia um jogador que fazia isso, que deixava de jogar, deixava de seguir instruções para pontuar no Cartola? Imagino como é que chegou nele, ou como é que o jogador falou para ele, ou como é que ele soube que isso era verdade, para ele chegar à conclusão de que um jogador profissional de futebol tá abrindo mão de jogar para pontuar em Cartola, porque não quer fazer uma falta, porque vai perder ponto no Cartola. Olha o tamanho da gravidade da acusação que ele tá fazendo. Nem isso ele dimensionou, porque talvez o ego dele ali, o escudo, né, de ego dele ali, querendo proteger a história mais ou menos, já tá ficando mais ou menos recente, dos títulos que ele conquistou no Atlético Paranaense, que já começam a ficar manchados pelos trabalhos ruins que ele vem fazendo, ele se perde no que ele tá falando. O que ele tá fazendo é acusando um profissional de que ele tá meio que abrindo mão de jogar para se preocupar com um jogo online e deixando de fazer o que é a função dele dentro da carreira, do clube que paga o salário dele. Olha como é que o cara chega a essa conclusão. Isso, para mim, demonstra tantos defeitos que não é do jogador que tá fazendo isso, que mostra que o Thiago é um péssimo gestor de grupo, por onde passou. Total. O Thiago não percebe que ele mostra pra gente que já teve aqui, porque muita gente que vai assistir esse corte aqui, certamente, e que não torce para algum time que o Thiago treinou, para quem torcedor do Grêmio, torcedor do Corinthians, que vão ver esse corte, vão entender o que a gente está falando aqui. Ele é um péssimo gestor de grupo. Ele não sabe lidar com pessoas. Ele é horrível lidando com pessoas. Ele é um robô. Infelizmente, ele dá bons treinos. Ótimos treinos, dinâmicas de treino, dinâmicas de jogo, variações táticas. Isso é legal, bacana. Mas futebol também é gerir pessoas, e é principalmente sobre isso. E é uma coisa que o Thiago não sabe fazer, não tem habilidade, pelo visto, não procura melhorar. Porque isso abre margem para os próximos jogadores também serem vítimas de declarações absurdas, como essa que ele deu sobre um jogador do Ceará. A gente sabe quem é. Vocês sabem de quem ele está falando. Vocês sabem de quem o Thiago Nunes falou. Você sabe de que o Thiago Nunes não gostava no elenco. A gente várias vezes falou, o Thiago Nunes não gosta do... Vocês sabem. Eu não gosto nem de citar o nome, porque senão a gente vai juntar duas coisas aqui e talvez ele possa ver esse corte e vai dizer que a gente está citando que o nome do jogador é esse e a gente e é mentira, porque não era esse jogador. Aí ele nessa hora não vai assumir. Então a gente também não pode falar, tem que ter o cuidado de não citar o nome do jogador, mas vocês sabem de quem a gente está falando aqui. Sabem que ele queria que um jogador que a torcida gosta fosse mandado embora. Então, assim, a gente fica observando essas coisas e eu particularmente fico muito triste, porque eu até considerei em algum momento o Thiago voltar e abrindo margem para ele reconhecer os erros dele e, por outro lado, o Ceará entender um pouco mais o Thiago ou ter uma limpeza de arestas, porque é possível no futebol, no meio competitivo. Mas quando o Thiago faz isso, ele vai além. Ele vai além do que, por exemplo, o Guto falou, porque o Guto citou que o problema dele no trabalho do Ceará foi o rival, né? E não foi, cara. Ele sabe que não foi. O Thiago Nunes sabe que não foi. O Thiago Nunes sabe que não foi, entendeu? O Thiago Nunes seguiu o trabalho dele tranquilamente aqui no Ceará. Começou a temporada sendo eliminado pro Iguatu, pô. Virou chacota. Foi a pior eliminação em 70 anos do Ceará no Campeonato Cearense. Foi eliminado nas quartas de final da Copa do Nordeste. E o time com problemas físicos gravíssimos, internos. De um planejamento que ele decidiu e que causou um monte de problema físico dentro do elenco. Ou ele vai negar que o preparador físico foi demitido antes dele sair e o planejamento fazia e passava por ele? Se ele conseguir mentir, porque vai ser mentira, ele vai ter que mentir. O preparador físico foi demitido. Não tem muito o que falar. Então, houve um problema físico no trabalho dele, tentou ser corrigido com ele no comando e não deu certo. Tentou-se fazer tudo.
mesmo com as exigências que eram muito complexas dele na gestão do Ceará. Tudo era muito complexo e ele teve tudo o que queria à disposição e não conseguiu fazer o trabalho. Para agora chegar e dizer que o problema era o rival, que o problema era... Não, cara, o problema foi você. Você foi o problema no Ceará, você foi o problema no Grêmio, você foi o problema no Corinthians. Você continua sendo o seu problema. E é isso que tem feito você dar declarações assim, porque você está se perdendo nesse personagem que você está criando. O Alexandre Mota expôs, viu? O Alexandre Mota, no Diário do Nordeste, falou o seguinte, apurei com fontes, Diário do Nordeste apurou com fontes que a situação exposta por Thiago Nunes era sobre volante Fernando Sobral, notícia do Diário do Nordeste, tá bom? Não, quem está dizendo não é o BPR. Alexandre Mota, do Diário do Nordeste. Do Diário do Nordeste, está citando que o nome do jogador citado, que fazia o Lero White do TikTok aí, como é? Do Cartola, era Fernando Sobral. Alexandre Mota, do Diário do Nordeste, está dizendo que o jogador citado por Thiago Nunes era Fernando Sobral. Dito isso, Fernando Sobral, que é o rei do desarme, de intervenções, de interceptações, ele ainda estava se poupando para carro de Cartola? Ô, Thiago Nunes, deixa eu te contar um negócio. A gente conhece Fernando Sobral aqui como torcedor há 3 anos. Você chegou agora. Não fala merda, cara. Você falou uma merda muito grande. Respeita o Fernando Sobral, tá? Respeita o Fernando Sobral. Você não sabe... Cara, você estava falando do jogador que tinha sido líder de desarme de 2 Brasileirões seguidos. Você teve a pachorra de dizer que... Se é que era ele, né? Porque segundo o Alexandre Mota, era o Sobral. Supostamente, de acordo com... Diário do Nordeste. O Diário do Nordeste, lá, o Alexandre Mota, você está dizendo que o Fernando Sobral não era um cara comprometido, que estava fazendo ponto. Que estava deixando de fazer falta por causa do Cartola. Você estava deixando de fazer falta por causa do Cartola. Eu queria saber como é que ele chegou a essa conclusão. Do jogador que tem os melhores números do brasileiro em desarmes. Sim. E assim, muita gente acha que o Sobral erra passe. Só que o Sobral tem os melhores índices de passe do Ceará. É perto de 90% de acerto. Então, assim, além disso tudo, é um jogador extremamente efetivo, presente em campo, corre, se mata o campo inteiro. E você falar um negócio desse, segundo o Alexandre Mota, do Diário do Nordeste, você falar isso do Sobral, é surreal, cara. É surreal. Se foi realmente o Sobral que ele tá falando, é algo completamente descabido. É descabido. E eu acho que o Flow deveria abrir espaço pro Fernando Sobral. Sim. Eu acho que o Flow tem que sobrar o Sobral. Sim. Porque foi uma acusação muito grave. Tem que ouvir os dois lados. Eu acho até triste, porque o Sobral é uma pessoa tão humilde, tão legal, cara. Um cara tão bacana. Conhecendo a personalidade dos dois, colocando aqui Thiago Nunes e Sobral de um lado do outro, meu amigo, eu escolho o Sobral de olho fechado. Também. Pela pessoa que ele é. Não só o jogador, pelo ser humano que o Sobral é. Porque quem conhece o Sobral sabe que ele é um cara muito foda, muito gente boa. Para receber, supostamente, esse tipo de acusação aí. Eu escolho 10 mil vezes, de olho fechado, Fernando. Confio 10 mil vezes no Sobral, 10 mil vezes seguida. Pela pessoa, pelo caráter do Fernando Sobral. Você acabou de assistir um corte aqui do BPR da nossa live de ontem. Fica ligado, que eu não sei o que era para falar, mas o Logo disse que era para curtir, deixar o like e compartilhar. Eu acho que é isso.